Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jornada Cast. Mais um dia eu estou aqui, Fernando Parreiras, sentado nessa cadeira, um ser inquieto o tempo inteiro, mas que senta aqui para poder aprender, desfrutar, conversar. E o nosso objetivo do Jornada Cast, se você está assistindo agora, pela primeira vez, obrigado por estar aí e continue até o final. Mas o nosso objetivo é servir o conhecimento e compartilhar as experiências. De momentos em que a gente senta aqui com o maior prazer, fazendo tudo como para o Senhor e para nenhum homem nessa terra, tá? Mas o que a gente está fazendo aqui é trocando ideia com seres comuns que possuem histórias. Todos nós possuímos histórias. E muitas vezes essas histórias elas são inspiradoras. E posso te dizer que pessoas que nos inspiram estão mais próximas do que a gente imagina. Geralmente a gente procura pessoas em livros, em pessoas com um pouco mais de fama, e tá tudo bem. Mas a gente esquece, às vezes, de um amigo, de um colega, do porteiro, da pessoa que te ajuda na casa, de um médico, de um administrador, de um engenheiro, de uma pessoa que trabalha junto com você, ou de simplesmente pessoas que cruzaram seu caminho em algum momento da sua vida. Elas têm histórias que podem nos inspirar. Então, esse é o nosso propósito. Hoje eu vou bater um papo com um amigo, um conhecido, e que a gente vai contar aqui, não deixa de assistir. Mas foi algo surpreendente. Eu nunca imaginaria que ele ia bater um papo aqui nessa cadeira, mas quando vem alguma situação que nos traz um conforto, de fala, existe uma história ali por trás. Ele topou e ele está aqui. Tenho certeza que a gente vai se superar muito junto aqui. Adilson, seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, Fernando. É uma honra estar aqui, né? Poder falar um pouco de mim, falar um pouco da minha vida, falar um pouco do que eu vivi, né? Eu, eu te liguei para a gente bater um papo semana passada, né? Sobre uma viagem que eu estou pretendendo fazer, eu e a minha família. E aí você me falou desse projeto, né? No primeiro momento, eu fiquei meio ressabiado. Será que eu tenho realmente alguma coisa para contar? E a gente para pensar na vida da gente. Esse ano eu faço 50 anos, né? 49, de 1975. E eu fiquei pensando na minha vida e realmente eu acho que Deus pôs a mão em alguns momentos assim que foram cruciais na minha vida. Eu não vou ter a pretensão de falar que foi em todos, né? Porque seria algo mágico demais da conta, mas a maioria das vezes eu posso afirmar que eu estive na mão de Deus, porque para sair de onde que eu saí, para estar hoje como eu estou, né, e viver tudo que eu vivi, só com a presença de Deus mesmo. Tem outra explicação. É sempre ele, cara. A gente mal começou e toda vez que eu sento aqui eu aprendo muito. E acho que uma das maiores dificuldades nossas, inclusive como homem, é a gente fazer uma reflexão de nós mesmos, porque a gente se subjuga, né? A gente muitas vezes fala, eu não sou capaz, o medo é um negócio que nos domina, e o homem não tem muito o costume de se olhar no espelho, de se fazer uma reflexão, de ver o tempo que está passando, e passa tão rápido, né, Adilson? Passa rápido demais. Eu lembro que, cara, quando eu fiz 30 anos, eu não senti. Praticamente foi assim, tranquilo. Mas quando eu fiz 40, foi assim, impressionante. Da noite pro dia, no dia que eu acordei, no meu aniversário de 40 anos, eu acordei com olheira de todo tamanho. Nunca tive olheira. Achei super estranho aquilo. Aí, cara, mas que é isso? Assim, do nada, sabe? Mas na verdade não é, né? A gente que não observa, não para prestar atenção nas coisas. Aí, nessa década de 40 para 50, eu fiquei prestando atenção. Quanto a fisionomia da gente muda, né? O tanto que a velocidade, a força,
as coisas mudam. Mas tem uma coisa que muda que é, assim, também muito interessante. Seu entendimento das coisas, de como que tudo acontece, o que que é realmente importante, né? E eu fiquei pensando, até aconteceu esse encontro nosso, porque desde o ano passado, eu fiquei pensando, poxa vida, o ano que vem eu faço 50 anos. E eu nunca fiz festa de aniversário. Eu ficava pensando, vou fazer uma festa de aniversário daquelas de estrondar. Vou chamar todo mundo, vou fazer isso, vou chamar até a charana do galo. Isso, ó, atleticano, É, atleticano. eu vou fazer uma festa. Depois eu fiquei pensando, será? Será que é viável isso? Será que tem alguma coisa, significa alguma coisa isso? Aí, pensando, eu resolvi fazer uma viagem. Você já sabia? Eu vou viajar, vou conhecer algum lugar, vou tentar refletir sobre essa passagem aí, isolado, ver o que que dá. E o que que acontece? Eu nunca saí, eu nunca fui para o exterior, nunca tinha ido em nenhum outro país. É por isso que eu te liguei até, pra você ter uma experiência sobre isso, para me passar essas dicas, né, de viagem. Então, a gente vai amadurecendo com o tempo e as coisas vão ficando mais claras, né? A cada dia que passa, a cada amanhecer, a cada anoitecer, a cada experiência ruim que você passa. Eu achava que eu ia fazer a festa, mas agora eu já tô e lá em casa também, a mulher, minha filha, já está em ritmo de viagem mesmo, para curtir essa viagem que a gente vai fazer, se Deus quiser. Vai fazer, com certeza. E viagem é uma coisa que, é, quando a gente compra um carro, acho que serve para mim, para você, para quem estiver assistindo. Quando a gente compra um carro, você pode até comprar uma Ferrari. Hoje as coisas mudam, né? Não que eu não queira ter uma Ferrari, mas eu já fui muito apaixonado por ter, obviamente nunca tive. Mas mesmo se você é, realiza esse desejo seu pessoal, tipo assim, de conquista, né? Ah, eu vou conquistar agora um bem material que é uma Ferrari, que para homem maioria de nós é um negócio de brinquedo de infância, né? De você brincar com a Ferrari e falar, cara, vou ter uma Ferrari. Mas ela, depois de um tempo, ela começa a dar trabalho. É o IPVA, é o lugar de separar, é o pneu que você estoura, é onde que você vai. Você não tem uma É, certa tranquilidade no Brasil. Ou seja, essa experiência ela é válida, mas ela vence. A viagem não, cara. A viagem a gente lembra, a sua filha vai lembrar possivelmente dela durante muitos anos, né? Que é o sentido da experiência ali, que é completamente diferente. E para a galera poder entender, no momento em que o Adilson me ligou, a gente tem que ficar muito atento às possibilidades que a gente tem de vida, né? Esse Jornada Cast aqui é um negócio para a gente poder bater papo. É claro que me bate medo, vontade de desistir, será que isso vai estar dando certo, não sei o que lá e tudo. Mas se quem senta aqui, se a gente conseguir transformar a vida de uma pessoa com nossa experiência, cara, já valeu demais, né? O próprio Ide fala isso, né? Se uma pessoa for bem apresentada a Cristo, poxa, já valeu a nossa jornada aqui nessa terra. Então, quando ele me ligou, eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei: Você já saiu do Brasil? E aí ele comentou assim: Você tem um tempinho para poder te falar um pouco da sua história? Nisso, literalmente, o Espírito Santo já tinha falado comigo assim: a gente precisa bater um papo lá no Jornal da Cash. Ele começou a me contar, não terminou, e agora a gente vai começar isso. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Diferente dos outros episódios, eu comecei não fazendo a pergunta clássica, mas eu vou te presentear com esse livro aqui, meu querido, que é o livro Ser, um livro que eu escrevi já há alguns anos. Não é um livro de autoajuda, tá, pessoal? É um livro de autorreflexão mesmo, ele serve para mim. E, e eu apresentei. O livro eu brinco que livro a gente vende muito, e às vezes demora muitos anos, ou a gente presenteia os amigos. Então, esse daqui é seu, obrigado. pra você poder guardar lá. E mais essa famosa bolinha A que você está bolinha que eu já segurando. estou apertando aqui desde o início. Isso aí, essa bolinha ela tem esse objetivo, que é a gente deixar o estresse ali, essa ansiedade,
mas é uma bolinha que para a gente representa esse projeto por amor e por vidas. Bom, agora vai a pergunta clássica: quem é esse ser que mora aí dentro, cara? Bom, primeiro agradecer pelo livro, vou ler com muito prazer, vou saborear aqui a sua obra, de certeza que vai me ajudar demais na minha jornada, né? Bom, cara, eu sou o filho da Sebastião de Oliveira, o vulgo conhecido na minha cidade como Tião de Ritinha, Ritinha, minha avó, e Dona Maria Lourenço. E eu nasci numa família de 16 irmãos. Eu sou caçula, o último. E isso, cara, me trouxe, assim, várias experiências, várias consequências, né, de vida, que me marcaram, me marcam para a vida inteira. É uma coisa que eu vou levar, que eu vou me adaptando, que eu vou sobrevivendo a isso, né? Já cheguei a fazer algumas terapias sobre essas questões, porque quando você é filho de uma família grande, como a minha, e no tempo que eu fui, né, porque eu vou fazer 50 anos, então tudo era muito mais difícil, né? Eu tive meus irmãos mais velhos, por exemplo, o mais velho, a diferença é de 20 anos. Então, se você for pegar bem, analisar aí, minha mãe, meu pai tinha dentro de casa 16 filhos, um com 20 anos e o outro com um mês de vida. Cara, isso é muito. E eu tenho ainda uma irmã minha que é um ano mais velha. Então a diferença é muito pequena assim, entre um e o outro. Naquela época não tinha muito método contraceptivo. É, não vou falar aquela regra que o pessoal fala Deus lá, Deus Cristo. Mas meu pai era católico, minha mãe também. Então, eles foram tendo filhos e dando conta do recado e criando da melhor forma possível dentro do entendimento deles, né? Passando todo o conhecimento que eles tinham, tudo que eles podiam fazer, eles fizeram. Mas, né, essa jornada aí, essa viagem aí de família muito grande deixa realmente algumas coisas que marcam a gente. Eu lembro exatamente isso acontece diariamente na minha casa, questão, por exemplo, de comida. A gente tinha os irmãos mais velhos, tinha meu pai, é lógico, minha mãe separava a comida dele, deixava em cima do fogão. A gente tinha um fogão a lenha dentro de casa. Ela tirava a comida e botava lá o prato dele, tipo do lado da chaminé, assim, parte mais quente, para ficar quentinho lá quando ele chegava. E aí, os irmãos mais velhos que trabalhavam, que ajudavam de alguma forma também, se alimentavam primeiro. Era tipo assim, olha, se tem um frango, por exemplo, a melhor parte é para o pai, a melhor parte é para os irmãos que estão trabalhando, são os mais velhos. Então, isso ficou muito na minha cabeça. E a minha mãe sempre regrava muito as coisas para não faltar, porque tinha essa preocupação, sabe? Meu pai, ele era oficial de justiça. E na época que ele era servidor público, oficial de justiça, o Estado atrasava demais o pagamento. Às vezes, ele sempre falava, ele morreu falando, melhor, é, melhor trabalho é ser servidor público. Porque ele recebia, ele atrasava o pagamento dele, mas ele recebia. Entendeu? Às vezes recebia 8 meses, 6 meses de uma vez. Mas nesse período aí, as coisas eram regradas. Aí tinha que regular, que tinha que regrar, que tinha que dar a cada um uma parte mínima para poder manter. E tinha também aquelas questões de que, quando ele não recebia, ele fazia os bicos, fazia os trabalhos, ele era eletricista, cara. Meu pai era fora de série. E um dos melhores da região, era chamado para poder fazer trabalho de eletricista.
fazia, o pessoal falava que ele era calmo, tranquilo, chegava, citava um cigarro, contava um caso, mexia com os negócios lá com o cigarro da boca, e ia fazendo. Mas ele teve que desenvolver essa habilidade de fazer esses pequenos trabalhos, porque por causa disso. Mas a profissão dele, o trabalho dele mesmo era oficial de justiça. Só que como o Estado atrasava, ele tinha que fazer isso. Aí você vai crescendo nesse ambiente, sabe? De, de muita gente, né? Às vezes também eu sinto falta disso. Hoje, por exemplo, na minha casa, só eu, minha mulher e minha filha. Eu tenho um filho de 12 anos no meu relacionamento, e eu vou até falar dele daqui a pouco, que me levou a essa visão nova de viajar para fora, de expandir um pouco isso aí, coisa que eu nunca imaginava. Não é porque eu falei com você, eu nunca fui em outro país, nunca me interessei aí, eu nunca quis ir. Se fosse falar assim, vai na Argentina, vai em outro lugar, nunca passou pela minha cabeça. Não, 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 não queria. E isso é muito característico, porque até falo isso no livro, né? Isso aconteceu comigo, acontece com a maioria de nós, que viemos de famílias interioranas, né? Eu sou de Contagem, com a família próxima aqui a Belo Horizonte. Não é tão interiorana, mas os costumes mudam, as coisas mudam, né? E a maioria de nós, que não teve um pai talvez empreendedor, dono de empresa, ou seja, que construiu uma carreira linear, né? Fez a vida linear ali, é quase que são pessoas que criam raízes. Inclusive, a raiz é uma característica positiva. Sim. Meu pai, ele tem muito orgulho de falar da cidade que ele saiu e tudo. E eu creio que isso é positivo, mas também traz um outro lado que é da limitação, de falar, eu nunca precisei de sair daqui, para que eu vou sair daqui agora, né? E quando a gente se dá essa liberdade mesmo de ver que nós não somos árvores para poder estar o tempo inteiro em um mesmo lugar, e eu creio que realmente a nossa mente abre demais. Você é de qual cidade, cara, de curiosidade? Eu nasci na cidade de Cerro, mas eu só nasci. O pessoal lá brinca comigo, o pessoal de casa, meus irmãos, fala que minha mãe, que meus irmãos nasceram na cidade de Rio Vermelho e eu fui nascer em Cerro. Porque na época eles inauguraram um hospital lá, não tinha, era parteiro, mas aí tinha um hospital e tal. Minha mãe já estava de idade também, aí teve com 41, 42 anos. Naquela época, hein? Hoje, Hoje é meio normal, é, né? Tem muita gente com. aí eu nasci na cidade de Cerro, na minha naturalidade, Costa Cerro, mas eu fui criado na cidade de Rio Vermelho, uma cidade de 12 mil habitantes, mais ou menos. Aí O bullying já começou aí, né? o bullying já começou aí. Eu, na minha, eu tinha mais ou menos uns 19 anos, o meu pai faleceu. Ele aposentou e lá é uma cidade muito fria, cara. Quando chega essa época assim, a cidade é fria mesmo. Já foi mais fria antes, mas na época dele era assim. Hoje é um pouco mais, o clima mudou o planeta completamente. Mas ele pegou uma pneumonia nessa época de frio aí, uma pneumonia dupla. E aí não teve tratamento. A gente ficou no hospital, tipo assim, por 2 dias ele faleceu. E coincidentemente, isso foi em 95, que a minha irmã tinha feito um concurso para o Tribunal de Contas no estado, aqui na capital. E tinha passado. Aí, em 96, ela foi chamada para tomar posse e tal, nesse concurso. E aquela história que eu falei com você, né, que o Estado atrasa, que o Estado é difícil, coincidiu que no inventário do meu pai, minha mãe recebeu todos os direitos dele, ele também na aposentadoria tinha recebido e tinha guardado e tal.
ela conseguiu comprar um apartamento aqui no Jardim América, Belo Horizonte. Apartamento simples, né, modesto. E a gente veio para cá. Eu lembro que meu irmão, Sebastião, era 4 anos mais velho que eu. Vou contar a história dele também, que não é brincadeira. Ele, minha mãe virou para ele e falou assim: Sebastião, você vai ficar com a sua irmã lá em Belo Horizonte. E é para você ir na segunda-feira. Ele virou para ela e falou assim: eu não vou. Nada, ninguém me tira daqui de vermelho, eu não vou. E não foi. E ela virou para mim e falou assim: então você vai. E eu sempre fui obediente e tal. Falei assim: poxa vida, eu lá, O mais novo, né? Já tinha tomado cocão demais, né? no meio, eu tava no meio do segundo grau, ia terminar. Tinha começado a namorar, assim, tal. Pensei, poxa vida, vou ter que ir. Não vai ter jeito. E aí vim pra cá. Cheguei na rodoviária de Belo Horizonte, olhei aquele mundão de coisa e pensei assim, puxa vida, o que que eu vou arrumar nesse Belo Horizonte? Aquele monte de gente saindo, um monte de gente entrando, eu não entendia nada. Cara, tinha uma cabine telefônica ali na São Paulo, ali, acho que é Tupis, não sei, do lado do Shopping Cidade. Eu entrei naquela cabine ali para poder fazer uma ligação para minha irmã. Não sei nem como é que eu cheguei, nem saí da rodoviária, dei aquele trem todo ali subindo a Praça Rio Branco, aquele monte de gente, aquele monte de coisa. Eu falei assim, o que que eu vou arrumar aqui nesse lugar? Aí ela ele falou assim também, não, pega um ônibus tal na rua tal, Curitiba, o número 11 é tal. Mas, nossa senhora, Ela só meu não te Deus do contou que tinha céu. muito mais habitantes do que lá em Rio Vermelho, né? É, não, eu fiquei assim, impressionado. O que que eu vou arrumar? O que que eu vou construir aqui? Aonde que eu vou chegar? Aquele monte de gente, um monte de coisa, você tá acostumado. E vim embora, cara. Eu cheguei em casa super cansado de viagem, de tudo que eu tinha visto e pensando o que que eu ia arrumar, o que que eu ia fazer. A minha mãe arrumou um. Tinha um cara da cidade de Rio Vermelho que ele era diretor da escola e conhecia muita gente aqui. E tinha uma também de Rio Vermelho que era diretor de uma escola, no Padre Eustáquio, a escola Professor Moraes, Dona Marocas Cavalhais, ela arrumou para mim uma vaga lá para me terminar o meu segundo grau. Eu saí lá do Jardim América, pegava o ônibus 1404, descia, primeiro descia, andava uns 20 minutos para lá e para baixo para pegar o mais próximo na Avenida Amazonas, para pegar o ônibus 1404, linha C, depois pegava outro ônibus para chegar no Padre Eustáquio para poder estudar isso de manhã. Aí completei o segundo grau, me formei aqui e fui fazer cursinho. A minha ideia era, eu acho que eu dou para a área de ciências biológicas, vou fazer enfermagem. E eu gostava. Eu tinha dentro dessa história da biologia, no meu primeiro ano, em Rio Vermelho ainda, tinha um livro de biologia que chamava, de uma autora chamava Sônia Lopes. E a professora indicou o livro, falou que comprasse o livro, que ela ia fornecer e tal. Eu virei para meu pai e falei assim, pai, eu queria comprar esse livro da Sônia Lopes e tal. Aí virou para mim e falou assim, olha, eu te dou o livro da Sônia Lopes, eu te dou o dinheiro para comprar o livro, só que você tem que abrir para mim uma valeta ali. Ele estava fazendo uma construção, num lote que era da minha mãe, uma casa, que depois ele acabou de construir e virou a segunda casa da gente. Mas ele virou para mim e falou assim, olha, se você abrir aquela valeta ali,
eu te dou o dinheiro. E ele achou que eu não ia fazer. No final do dia, a valeta estava aberta, a altura que ele marcou, no risco que ele colocou, mas minha mão estava toda calejada, toda aberta, de picareta. Eu achei um desaforo dele de falar aquilo, não. Pô, eu não, Você não foi nem pelo livro, né? não Seu pai foi te não. deu pelo menos 6 meses de MBA aí sobre disciplina, persistência e não desista, né? Eu tomei como desafio mesmo, achei um desaforo. Não, acha que eu não vou fazer? Não, beleza, vou lá. Fui lá, abri a valeta e peguei o dinheiro e comprei o livro. Aí, e a minha história com os estudos nunca foram boas, não. O que aconteceu comigo, eu tomei 3 reprovações. Não foi fácil. Eu era muito malandro. Eu não queria, pra você ter ideia, eu estava olhando lá o meu histórico escolar, as minhas reprovações foi primeiro ano, cara. Segundo ano, tem assim que não faz sentido nenhum. 7, 8 anos de idade, É, né? Lá no primeiro de, grau, primeira série. eu olhei assim, poxa vida, sabe quando? Mas eu lembro quando que me deu o estalo, assim, que eu precisava estudar. O que aconteceu? Um intervalo de aula, da sexta para a sétima série, eu pulei o muro da escola, atrás da escola. Não esqueço disso, cara. Eu pulei o muro e fui para casa, na hora de intervalo. Cheguei lá, não tinha nada. Casa, não tinha humilde, não tinha nada. Mas não sei bem por que eu fiz isso. Acho que era malandragem. Mas é coisa de Deus. Tem uma explicação. Minha mãe foi chamada. E na hora de entrar, voltar para a escola, eu tinha que passar pelo portão na frente. Eu voltei. E ela foi chamada lá. Na hora que ela chegou, explicaram para ela a situação. Aí ela começou a chorar. Ela disse que, e realmente era verdade, ela estava fazendo aquele telecurso 2000 para ver se dava para a gente exemplo que precisava estudar. Uau, E ela formou no uau. primeiro ano. Eu lembro disso, porque meu filho, emocionado, que ela falava comigo, meu filho, eu quero fazer uma faculdade, me ajuda. Isso depois de velho aqui em Belo Horizonte. E eu não tinha como, eu não sabia como fazer. Mas ela me salvou nesse dia. Porque quando eu vi ela falando isso, dentro do gabinete da diretora, eu ia tomar a bomba de novo, naquele ano. Eu precisava, eu lembro como se fosse hoje, cara, eu precisava de 27 em 30 em química. Eu ia repetir. O que eu fiz? Eu estudei como um louco. Todo mundo, a gente, como não tinha nada na escola, na cidade, nosso ponto era jogar bola, jogar vôlei. Cara, eu jogava tudo. Eu jogava peteca, eu jogava handball, eu jogava vôlei, eu jogava futebol de salão. Eu vivia na quadra. Se alguma coisa que me salvou demais é esporte. E eu, como não tinha altura para jogar vôlei, eu jogava de levantador. Aí passava o dia na quadra. Nesse período aí eu não fui. O pessoal procurando e tal, eu ficava estudando. Quando chegou, e todo mundo estudava na véspera de escola, na véspera de prova. Na véspera de prova eu saí tranquilão. Cadê todo mundo? Ninguém apareceu. Tava todo mundo estudando. Você já estava preparado e ele se Todo mundo preparando. se preparando. Eu lembro que eu tinha um amigo meu que era muito maluco, me chamava ele de Nombrega. O nome dele era Robson. Ele morava sozinho, ele e o irmão dele, que é o pessoal dele, era de São Paulo. E ele tinha mania de estudar em casa com rádio e televisão ligado, sempre que ele conseguia. Aí ele gostava muito da NBA, Michael Jordan, tal, só sabia falar de basquete, cara. Cheguei lá e tava igual um louco estudando. E eu, sintonizando a rádio dele, mexendo, enchendo as paciências. Cara, no dia da prova, eu fui lá, tirei 29 na prova, passei, falei assim, graças a Deus. A partir daí eu também tento. Mas essa aí foi a primeira vez que ela me salvou. Mamãe tem certa, assim,
passagens na minha vida que parece que foi ela e o Espírito Santo que botaram a mão para poder. Pode ter certeza, as orações da sua mãe de joelhos foram essas, porque a gente vê isso, né, Adilson? Cara, 16 crianças, imagina, assim, 20 anos tendo filhos, né? Assim, todo ano tinha uma criança, talvez, diferente na sua casa, porque se É, você do mais velho, 20 anos, então o intervalo aí era de 15 meses, pela matemática. Então, todo ano vocês tinham um irmão diferente de aniversário. sim. E olha o tão quanto as coisas, você hoje com 50 anos, o tão quanto marca dois eventos: o de coragem e persistência do seu pai e de não desista da sua mãe, né? Assim, que é maravilhoso, de pessoas que, da sua mãe, por exemplo, sem uma instrução do colégio e da escola e querendo buscar essa instrução. Isso é sensacional, né, cara? E eu brinquei aqui dos bullying, né? Porque você deve ter sofrido bullying demais dos Ah, irmãos aí. Hoje em dia não pode ter isso, mas eu imagino como é que foi. eu sofri muito e eu acho que nem sei se pode falar. Os bullying que o pessoal fazia com a gente na época era muito. Já. Eu esqueci um episódio, cara. Teve um. A gente teve uma professora de literatura. Aí ela foi falar a obra sobre Macunaíma. Pronto, acabou. Macunaíma não tem aquela parte lá que ele nasce, já cai de chupeta, já cai de. Era eu. O pessoal começava a me zoar, não, Adilson Macunaíma, porque a mãe nem viu quando nasceu, na hora que foi já tava lá de fralda, de chupeta, tudo lá no berço. Ai, cara, bom demais. Essas histórias do interior são maravilhosas. E hoje o Adilson aí, cara, eu até comentei com você, né, no início aqui também eu falei, para quem estiver assistindo aí agora, eu falei, gente, o Adilson, cara, nunca imaginei que a gente ia bater um papo, porque eu sempre te vi uma pessoa mais acanhada, uma pessoa mais tímida. E na hora que você começou a me contar um pouquinho ali da sua história, no telefone, eu falei, agora eu vi de onde veio o Adilson, que eu via no tatame. Eu conheço o Adilson do jiu-jitsu. Mais de muitos anos atrás, enfim, só que a gente não se vê aqui tem 5 anos pelo bastidor que a gente estava falando aqui um pouquinho. Mas eu falei, cara, o Adilson, porque ele sempre ficou tão acanhadinho lá no canto e tudo, e hoje eu vejo que é todas as superações que você teve. E, e imagino o tão quanto para você foi traumático quando você diz assim: cheguei cansado em casa do primeiro dia de Belo Horizonte. É porque não era só o cansaço físico, imagina o Sim. esforço mental para poder se adaptar a uma nova realidade, né? E aí você vai pro direito, cara. Tipo assim, aí eu falei, poxa, ele quase não conversa e tudo no dia a dia, né, lá do tatame, e ainda vai pro direito. Olha bem, o que que aconteceu? Eu falei que a minha expectativa, meu entendimento anterior era que eu ia para a área de biológicas, né? Fazer enfermagem, uma ciência biológica, alguma coisa nesse sentido. Eu cheguei até a fazer vestibular. Eu lembro que eu passei na primeira etapa no FMG para enfermagem e perdi na segunda. Só que eu vinha de 2 anos tentando e já estava cansado daquilo ali. O sim era difícil demais. Pra você ter uma ideia, deixa eu tomar uma água aqui. Fica à vontade. Vou aproveitar e vou tomar água também. Tá não, eu tô tranquilo. Tá sentindo frio aí? Tá tranquilo? Não, tá Que o tranquilo. ar-condicionado aqui tá ligado aqui pra ver se ele não tá. O que que acontecia? Eu saía do Jardim América para fazer cursinho no centro, em BH, eu fazia no Cromos, e era ali no Shopping Bahia, nem, Uhum. acho que nem existe mais, que eu fazia ali. E a minha mãe me bancou nessa época aí, de cursinho também, pagava cursinho para mim e tal, mas nem sempre, cara, tinha dinheiro para tudo. Tinha vezes que eu tinha o dinheiro contado da passagem de ida e volta. Se eu tomasse um café, eu voltava a pé. Eu saía lá do Shopping no centro, e não foi uma vez só não, foi várias vezes que eu optei pelo café e voltar a pé. Eu saía daqui e chegaria lá pro Jardim América, a pé, eu não sei nem quantos quilômetros que dá, mas eram umas 2 horas de caminhada.
Pelo café, né, cara? É. Eu fiz demais E também. sem falar também das infrações, né? Porque naquela época, você entrava e saía pela porta de trás do ônibus. Várias vezes eu entrei e saí pela porta de trás do ônibus sem pagar a condução, porque eu não tinha. Ou eu fazia isso, ou eu não ia, ou eu não voltava. Porque aí isso acontecia direto, e até não era só eu, não. Acho que muita gente fazia, que depois Muita gente fazia mudou isso. É. o esquema dos ônibus. Quando o motorista não fazia sacanagem, ele marcava onde geralmente era o ponto, e o horário era sempre o mesmo motorista, ele te prendia e fazia só três É, pontos depois, de voltar tudo a pé. mas eu fazia porque eu não tinha realmente. Era complicado, cara. Aí, o que que acontece? Cansado de fazer cursinho, ficar estudando. Nossa, eu tive, porque eu não sou, eu não tenho essa inteligência toda. Eu não, eu sei que eu tenho as minhas limitações, são muitas. E eu tenho que me esforçar muito para chegar na média de alguns, né? E eu estudava muito. Eu estudava até, eu fazia uma coisa até que era muito errada, que eu estudava até tarde e, e eu não conseguia ficar, eu dormia, mas eu acordava cedo também para estudar, e até final de semana. Hoje eu vejo que é uma coisa que eu fazia que era muito errado, mas eu não conseguia. E chegou um tempo que eu comecei a ter problemas, porque uma coisa que eu tenho também é muita sensibilidade espiritual. Isso até aconteceu comigo lá no Rio de Janeiro agora. Quando a minha imunidade baixa demais e eu distraio, porque isso acontece no decorrer da vida da gente, na correria, você se afasta um pouco de algumas coisas que são importantes espiritualmente, e acaba que você fica fraco. Isso acontece comigo. E aí, eu algumas, acontece alguns episódios que eu não consigo explicar para você, né? Eu tive, por exemplo, é, em, eu tinha mais ou menos uns 16 anos, primeira vez que aconteceu comigo. Meu pai foi tocar numa cidade vizinha, ele era da banda de música também, tocava o baixo, que é um instrumento que tem um negócio grande assim, que só faz um som, né? Uma marca. A charanga É. ali, né? E aí, cara, ele foi tocar numa festa de igreja na cidade chamada Materlândia, do lado lá de Rio Vermelho. E acabou que ficou lá e tal. Fomos dormir na casa de um cara lá que era, acho que era compadre dele. E todo mundo foi pros quartos e tal, e eu fiquei dormindo na sala. Eu e um amigo meu, um colchão que eles colocaram na sala lá. E no meio da noite, um negócio começou a me cutucar. Ah, vai na cozinha, pega isso, pega aquilo e tal. E eu sinto que não é uma presença boa. Não é. Né? O trem pode ser. Foi a primeira vez que aconteceu e eu fiquei apavorado. Aí que a minha mãe, eu cheguei em casa, conversei com minha mãe e tal. A gente já rezava o texto todas as noites, porque ela sempre foi muito religiosa, católica. Então ela fazia a gente rezar o texto todas as noites. Era aquele monte de gente lá ajoelhado, e era ajoelhado. Ela ficava lá na frente com o papai e mamãe, os dois, né? E a gente fazia atrás. Né? Ela puxava a Maria e a gente ia rezando. Rezava todo dia era assim. A gente rezava o texto. E aí eu fiquei apavorado com esse negócio que aconteceu comigo. Falei para ela. Ela me deu um livro Nossa Senhora Aparecida, com todas as rezas da Nossa Senhora. Eu tenho esse livrinho até hoje. Eu guardo. Me ensinou algumas rezas a mais do texto, né, para mim fazer e ficar protegido disso aí. Só que volta e meia acontece. Volta e meia acontece não sei o que que é, não.
Inclusive aconteceu agora, nesse dia 30 que eu tive no Rio de Janeiro. Eu estava deitado e não estava dormindo, mas parece que em algum momento eu fiquei dormente ali. Não consigo explicar para você o que que é. E do lado, assim, a gente estava no quarto, o quarto não era muito grande, lá tinha uma janela, à frente da televisão, lá do banheiro, estava eu e a minha mulher, a minha filha estava dormindo, e de repente eu comecei a sentir uma presença estranha, muito forte, e eu não conseguia me mexer, eu não conseguia falar, mas eu lembro que eu fiquei falando, em nome de Jesus Cristo, por favor, me deixe. E comecei a repetir isso. Eu lembro claramente que era isso que eu falava, mas a minha esposa falou que não era. Uau! Que ela não entendia o que eu falava. Mas é, é, eu entendi, na minha consciência, eu estava consciente o tempo todo ali. E na hora que ela tocou em mim, eu senti, eu mexi assim, mas eu não consegui sair. Eu não consegui. É impressionante isso. Aconteceu também uma vez isso comigo. Eu lembrei de um amigo meu, muitos anos que eu não vi. Eu acordei, levantei e falei assim, comentei, gente, mas nossa, fulano de tal sumiu. O que é que tá arrumando? Um minuto depois, o telefone toca, quem é? Justamente o amigo. Então, umas coisas assim que não tem explicação. Mas o que eu estava dizendo não era bem isso. A gente caminhou para essa questão porque é mais uma proteção, mais uma coisa que minha mãe me ensinou a lidar com isso. Eu sei que essas coisas existem, né? Eu acho que tem pena de quem não. Pena não é propriamente a palavra, mas eu acho assim. Eu, eu acho que as pessoas que não acreditam, né? Que não acreditam que isso existe, correm um certo risco de, de, de não compreender toda a grandeza que Deus tem, que Deus possui, que Deus pode entregar na vida da gente. Porque não basta você só buscar a Deus e saber que Deus pode fazer coisas maravilhosas na sua vida. Você tem que se lembrar que longe dele você não é nada e que você está sujeito às coisas ruins na vida. Existem, existem. E muita gente acha que não, mas existem. Se eu pudesse passar para você o que é que já aconteceu comigo, você ia ver, mas eu não consigo fazer isso. É um mistério muito grande, mas que eu já passei por situações, por experiências eh, de, de ser, como vou te dizer, de ser atacado mesmo por espíritos assim, por ser, sabe, passar por uma situação que claramente você está diante de um espírito, um ser que não é de luz, que não tem nada a ver com o que você entende que é uma divindade, e você saber que aquilo ali realmente existe. Cara, é muito sinistro. Eu não assim, é uma experiência muito ruim, que eu não recomendo para ninguém, mas que eu falo, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo porque é uma prova de que esse lado ruim, esse lado negro existe, entendeu? Eu falo, eu acho que não pode Nosso, nem falar é, lado negro, né? Porque senão o pessoal leva para outra questão. Mas esse lado ruim, espiritual, existe. Então a gente tem que buscar a Deus a todo momento, né? Não relaxar, não achar que você pode tudo e que você não deve buscar a Deus a todo momento. É isso que eu. cara, assim, nós
Pelo nome de Jesus estamos guardados, que já fomos justificados por Ele. E o nome de Jesus é o que nos guarda, é o sangue de Jesus é que nos cobre disso tudo, né? Contra Ele não há nada que vai nos trazer grandes maus. Então, as orações da sua mãe, as suas orações, as suas repreensões, é que trazem isso, né? Que trazem essa proteção para você. E o mundo realmente, o mundo jaz é do maligno, né? A gente tem aí um leão que fica rugindo para nos devorar. Mas pede discernimento. Eu sei que você já faz, mas peça discernimento para o seu melhor amigo chamado Espírito Santo. É ele que guarda, que os anjos estejam acampados na sua casa, que você seja revestido com a armadura de Cristo, para que nenhum mal sustenta entre você e nem a tenda da sua casa, em nome de Jesus. Amém. Mas você tinha falado sobre a questão do porquê do direito. Eu acabei falando essas coisas. Na verdade, se fosse falar todas as experiências que eu tenho, espiritual, de família, a gente ia ter um A gente podcast até aí. às 4 da manhã aqui, Né? né? Depois a gente vai marcar outros. Mas o que que acontece? Por que que eu fui pro direito? Eu estava saturado de fazer o cursinho e tentar o vestibular. Naquela época era mais difícil do que é hoje, mas tinha uma concorrência muito grande. Você ia fazer qualquer vestibular, era 10, 12, 15 por vaga. Não é o Enem, não é o que é hoje. E aí, no meu último ano, 99, 98, 99, eu vi, minha mãe virou para mim assim, por que você não faz direito? Faz direito, você é advogado, não sei o que, tal. Eu falei assim, nossa, mas isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver comigo, não, o que que eu vou arrumar fazer direito? Não, você faz direito. Aí ela virou para mim e falou assim, olha, se você fizer direito, tenta fazer também numa faculdade federal, porque eu não vou dar conta de pagar essa faculdade, não. Eu falei assim, beleza. Aí eu arrisquei, cara, no final de janeiro de 99, meio de janeiro, aliás, eu vi lá que tinha uma inscrição para o vestibular em Divinópolis. E eram muitas vagas. E eu pensei, poxa vida, eu acho que uma dessas vai dar para mim. Fui lá, numa vontade danada, mas eu não queria sair daquilo ali, sabe? Não queria mais fazer cursinho. Falei assim, eu vou tentar isso aqui, já que mãe quer que eu faça direito, vou lá ver qual que é. Fui lá, fiz inscrição, fiz o vestibular, passei. Na hora que eu passei, eu falei assim, puxa vida, passei agora, como é que faço? Eu virei para ela e falei assim, mamãe, eu passei no vestibular, só que a faculdade é particular. E eu pensei, cara, bom que não vai dar nada, não. Ela virou pra mim assim, não, nós vamos lá, cara. Ela foi lá comigo. Ela saiu de Rio Vermelho e veio, e nós fomos lá em Divinópolis fazer a inscrição. Chegou lá, ela queria conhecer a faculdade. Então eu lembro que lá tinha a sede era bem no centro ali, em Divinópolis. E tinha uma sala que era muito bacana, é tipo essas salas que você vê de faculdade de fora, que tem um centro assim, em cima, tipo uma A arquibancada. arquibancada que é mais alta, né? É As cadeiras. muito legal lá. E aí, eu fui lá nessa sala, fui conhecer o reitor da faculdade e tal, entrou, cara, como se fosse para ela. E foi 5 anos de faculdade que ela não me perguntou o que que eu estava gastando. Eu virava para ela e falava assim, mamãe, eu preciso que você não bandeira para pagar isso, pagar aquilo. Cara, ela não perguntava. E não era do feitio dela, ela sempre foi controladora. Certo, né? Porque Já tinham tido dificuldades antes, né? muita dificuldade, com muitos filhos. E ela não perguntava. É um negócio assim, vou te contar, que eu conto, é outro momento também que eu fico muito emocionado com isso, porque é um trem que não tem explicação. Não tem. Minha mãe, foi um período também que de salvação que ela me proporcionou. Eu vou te falar por quê. Eu, é, ela vinha aqui em Belo Horizonte
E eu falava para ela, mãe, eu preciso comprar uns livros, direito de família, introdução ao direito civil, pá. O cara chegava na loja, ela mandava escolher os livros, eu ia lá, ela já tinha a bibliografia dos professores e tal, indicado, eu ia lá. Ela só falava, meu filho, só compra um de cada, às vezes não vai comprar um monte. Não, eu sei. Eu chegava lá, escolhia, e ela ia pagar pra você, sem perguntar, sem questionar o que era. Sem, e ela sempre era assim, sabe? Quando ela ia pagar uma coisa, ela queria deixar ou dividir. Só que para mim, na minha época de faculdade, não teve isso. Era impressionante. Um trem fora do comum. Isso, Cuidado, né, cara? Te deu a vara de pescar. né? É, né, assim, mais uma Eu tenho os livros lá. sabedoria de anjo aí, né? Assim, faz direito. Eu sei, pra que eu vou fazer direito? De jeito nenhum. E aí se torna um advogado. Eu tenho os livros lá, antigos, e eu não me desfaço dele por causa disso. Desde família, Caimário, Introdução ao Direito Civil, tem um monte lá, não desfaço. Eu tenho uma bolsa também que ela comprou, uma mala, cara, de couro com alça. Todo o meu, às vezes eu pego ele limpo, passou uma, uma pasta para deixar o couro revitalizado, mas eu deixo guardado. É, não me desfaço deles, não. Todos Esse os nem é o livros que ela me verdadeiro deu, amor materno, meu irmão. Tenho certeza que você sente falta dela, mas um dia vocês vão ainda estar juntos, né? Tá. é uma coisa assim, que eu vou te falar, uma ligação que eu sinto que você não tem com ninguém. Não fosse ela fazer isso por mim, acho que ninguém faria. Ninguém. Qual a maior lembrança assim, que você tem de sua mãe? Dentre várias que você já contou aí, né? Mas assim, qualquer. Você já parou um dia para refletir? É óbvio que você Cara, lembra da sua mãe, tem 49 anos, mas estou dizendo assim, você já parou assim como você parou para saber assim, quem que eu sou? Pô, vou lá no podcast e tal. Sim. Qual a maior lembrança que você tem de sua mãe? uma lembrança que eu tenho dela, a primeira é essa. No dia que eu cabulei, que eu pulei o muro, ela foi chamada e ela chorando, falando que estava fazendo telecurso segundo grau, ela estava fazendo, tem a foto dela no dia da formatura do primeiro grau, para ver se dava exemplo pra gente. Esse foi um dos dias que no aniversário dela de 80 anos, eu falei isso. Tem vários momentos assim que ela fez um resgate meu, entendeu? Que ela, tipo assim, ó, sai daqui e vem pra cá. Me botou aqui, ó, aqui que você tem que estar, entendeu? Com exemplo, com palavras. Mas uma das lições também que eu tenho dela é a religião. Minha mãe, ela era muito católica, ela frequentava a igreja, participava de todos, ela vinha para cá. Eu saía com ela para comprar as imagens, ela comprava um livrinho da naquela, como é que chama? Livraria. Tinha umas livrarias famosas aí, só de artigos religiosos. Ela comprava um livro chamado O Mensageiro. E aí, elas tinham um grupo do Sagrado Coração de Jesus e Sagrado Coração de Maria. E ela vinha, comprava esses livros no bolso dela, tal, umas medalhinhas também, para eles fazerem lá as rezas delas, né, que era um grupo de mulheres. E ela, no meu tempo de criança, meu pai ficava bravo, né, porque ela saía para ir para a igreja toda noite. E eu lembro uma vez que eu presenciei a discussão dele, cobrando ela, fica a explicação na igreja, sai pra igreja, o quê? Aí eu falei assim, olha, os meninos estão tudo cuidados, já estão tudo igreja. A casa tá limpa. Seu almoço tá ali, ó. Se no fogão tá quente. Por que eu não posso ir na igreja? Eu também não era aquele cara ignorante, agressivo, não. Mas a argumentação dela não teve o que falar.
morreu É ali. a cultura deles, né? A cultura É, deles, do pessoal mais antigo, era essa. É até legal de você falar que, assim, né? A sua comida tá ali, tá em cima. Que nessa. Eu lembro dos meus avós também. E meu avô sentava na beiradinha da mesa, assim. Ele já sentava. Convivi muito pouco com meu avô. Acho que quando meu avô morreu, acho que eu devia ter uns 10 anos de idade. Mas ele sentava na ponta da mesa, assim, 10h30 da manhã. E só saía depois do almoço pronto. Minha avó tinha que pegar o não, prato de comida e colocar na frente dele, assim, né? Os costumes, as é, formas de tratamento que foram feitos ao longo do tempo. Meu querido, e hoje, quem que é esse Adilson aí que vai conhecer lá fora? É um Adilson que já não tem mais raízes, lembra das suas raízes, mas tá indo desbravar, tá indo aproveitar. Ah, você é uma menininha aí agora, você tem seu filho é um lá de 12 anos. O que que essa galerinha tem te ensinado aí? Fernando, eu tive meu primeiro relacionamento. A minha ex-esposa também era da minha cidade. A gente começou a namorar jovem, novo, e a gente casou, tivemos um filho. Foi maravilhoso, cara. Tudo estava, correu como tinha que ser, né? Foi do jeito que Deus quis. E meu filho, nossa, um cara muito inteligente, cara, muito esperto, graças a Deus, muito. Ele tem uma sabedoria, embora a idade dele seja ainda pequena, né? Esse ano ele faz 13 anos. E, como você diz, eles ensinam muito pra gente. Você falou do que eu lembro mais com minha mãe, e já respondi. Eu vou te falar também, antecipar qual que é a minha maior, assim, não vou falar tristeza, mas uma coisa que me arrependo muito é não ter brincado mais com ele, sabe? Ter aproveitado mais a idade dele de criança. Eu, assim, nesse período aí de separação, de recomeçar a vida, que é quando a gente começou a namorar muito novo, casou e tudo, é um ciclo, né, cara? Se fecha ali, e aí você praticamente tem que se renascer, se refazer daquilo ali. E esse período aí, pra mim, o nascimento dele também foi muito conturbado. Eu, eu saí do apartamento onde a gente morava e voltei pro Jardim América, o apartamento que é da família, que é da minha mãe. E uma coisa que me deixou muito triste mesmo, eu fiquei meio, passei um período meio que não deprimido, porque essa palavra não entra na minha vida. Eu não tenho depressão. Sou um cara que você pode me ver cabisbaixo, pode ver no canto ali, mas jamais deprimido. Não fico, cara, não consigo. É uma coisa assim, outro milagre do Espírito Santo mesmo, porque são muitas provações, são muitas coisas que a gente tem que derrotar no dia a dia, são muitos obstáculos que a gente passa, que a gente aprende a superar. E eu sou um cara, tipo assim, por eu não ter muita comunicação, eu não sou expansivo, é, eu de cedo, desde criança, eu aprendi muito observando. Observação para mim é uma coisa, é um instrumento assim que eu utilizo demais para poder tentar não cometer os mesmos erros que fulano de tal cometeu, tentar acertar, tentar fazer o certo de alguma forma, seguindo um exemplo, um parâmetro. Eu tenho muito isso. Tanto é que eu tenho, por exemplo, das minhas referências de infância, eu sabia distinguir claramente o que eu devia seguir e o que eu não devia seguir. Principalmente a partir do momento dessa questão aí da escola.
depois desse episódio aí da minha mãe, eu passei a enxergar os dois lados da coisa e ver, olha, esse caminho que eu quero, esse eu não quero, esse eu não vou fazer, esse aqui que eu vou seguir. Sabe? E esse período de separação, que a gente, quando o relacionamento acaba, a gente vive um luto, ó, daquilo ali, porque você tem um ritmo de vida, você tem toda uma estrutura ali já feita, já você está inserido nela, e de repente que tudo se quebra e você tem que se refazer. Então eu fui para o Jardim América e eu tive essa dificuldade. Eu me sentia muito mal de estar no Jardim América porque era para mim ali era um espaço de passagem. Eu já tinha passado por ali. Voltar lá é andar para trás. Praticamente assim, eu me regredi. Na minha cabeça era assim. Eu saía para trabalhar, tinha um escritório no, no Barro Preto. Tinha dia que eu não queria nem voltar. Vou ficar por aqui mesmo. Não é possível um negócio desse. E eu ficava triste pra caramba com isso. Eu queria, de qualquer maneira, dar um passo além na minha vida, sair daquilo ali. E isso atrapalhou um pouco a minha relação com meu filho. Porque aquela falta de espaço também, um negócio que entrava na minha cabeça, de eu estar ali, aquela situação toda ocorrendo. E aí isso prejudicou muito a minha relação. Foi em 2020, com a pandemia, e que também com alguns ajustes que eu vinha fazendo na minha vida, né, sempre buscando uma saída para tudo que estava acontecendo, eu decidi, ó, não, agora eu preciso sair daqui, eu preciso tocar minha vida de uma forma diferente. Aí eu pensei, poxa vida, eu vou procurar um lugar para mim morar, primeiramente, e tentar seguir a vida de outra forma. Foi quando o Lucas, amigo nosso lá do Jiu-Jitsu, falou que tinha uma casa em Igarapé. Pois é, mano, Igarapé eu já passei por lá, passei perto, né? Que eu ia estudar em Divinópolis, tinha um amigo meu que era de Igarapé que também pegava o ônibus com a gente para ir para a faculdade. Mas é um pouquinho mais longe, né? Assim, vou lá ver qual que é. Fui lá, vi as casas e tal, e gostei do lugar. Cheguei a olhar também em Lagoa Santa. Na mesma época também, o Geleia também, amigo nosso, a gente estava olhando e chegou a comprar. Mora lá hoje, né? Em Lagoa Santa. Mas eu optei por ficar em Igarapé. Achei melhor lá, acabei ficando por lá. Então teve esse período para mim. E aí, quando veio, quando eu, cara, eu acordava de manhã em Igarapé, parecia que eu estava no céu. Eu não escutava um barulho de carro, não sentia um cheiro de nada. Você morando em apartamento, aquela confusão, gente saindo, gente entrando, estacionamento, aquele cheiro, tinha um monte que passava na rua descendo assim, que parecia que sacudia o prédio quando passava, aquele cheiro de descarga de carro, né? Cheiro forte de pneu, de coisa. Não tinha, lá não tem nada disso. Eu acordava assim. Tinha dia que se eu ficasse esperto, eu perdia a hora. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida é Diferente. outra coisa, completamente diferente. Né? Assim, a cidade do interior porque Igarapé cresceu muito, Ibirité, esses lugares, né? Assim, mas continuam tendo essa característica ainda de fazer frio mais do que faz aqui, ter a natureza, ter essa coisa toda. Cara, te fazer uma pergunta para a gente fechar. Nós já estamos aqui, já batendo esse papo, e queria te agradecer demais por essa vinda aqui, para a gente poder deixar essa história sua, se inspirar uma pessoa dos 12 mil habitantes de Rio Vermelho
a desbravarem, tenho certeza que já vai ser muito positivo. Mas nessa sua nova forma de desbravar o mundo aí, né? Assim, a viagem é só um estupim. O que que você pretende aí até seus 60 anos, 70 anos, né? Porque eu também não. Quando eu fiz 30, eu não senti tanto. Quando eu fiz 40, eu não percebi as olheiras. Mas eu percebi que tudo doía. De um treino para o outro, meus 40 anos já foi diferente. E você aí, cara, dos cinquentão ao setentão, que vem esse cara aí? Bom, primeiro eu espero estar melhor nos meus 60, nos meus 70, não fisicamente, mas mentalmente. Espero ser uma pessoa melhor, né? Eu tento buscar isso a cada dia. É difícil demais você é uma evolução que é uma luta que você trava o tempo inteiro, porque as relações humanas são muito complexas e a evolução está justamente aí, em você compreender a complexidade dessas relações, saber que cada pessoa tem uma particularidade, cada, cada frase que você fala, cada frase que você ouve, cada situação que você passa ali é um aprendizado. Você aprende o tempo inteiro, sem ir na academia, sem ir na igreja. É, é muito rico a convivência humana. Só que também é muito desgastante. Tem hora que você quer ficar o balde, que você quer que nada seja assim, não é? Mas eu sinto que eu consegui, de alguma forma, me, sabe, me blindar de tudo. Hoje em dia, nada que uma pessoa fale comigo vai me tirar do sério, vai me fazer brigar, vai me fazer agredir ela. Nada que a pessoa fale, eu tenho até, minha esposa fala comigo que eu tenho muito ouvido seletivo. Às vezes a pessoa fala alguma coisa para me ofender ali, eu nem ouço. Isso já aconteceu comigo e acontece tem tempo. Tem uma vez, na primeira audiência que eu tive no Fórum de Rio Vermelho, eu saí e desci para a audiência foi na parte de cima do fórum, onde que é o tribunal do júri. No interior eles têm muito disso. Fazem as sessões de audiência do tribunal do júri, mesmo não sendo júri. Eu desci para a secretaria. Na passagem, assim, eu encontrei com um cara. Um amigo meu, eu estava lá conversando com ele. Chegou um outro que é mais amigo dele do que meu. E o cara fez um comentário lá, tipo pejorativo, sobre mim. Não sabia que eu era advogado e tal. Fez um comentário pejorativo que eu não lembro o que era, eu não escutei o que era. Só que um servidor veio falar comigo: olha, o tal falou isso com você não fez nada, você não falou nada, você não respondeu. Eu falei assim: eu nem ouvi, nem sei o que ele falou, e também não me fala, não, deixa pra lá. Com filtro no ouvido aí, né? Para poder dar Eu aquela. nem ouvi. Não quero me estressar. É, e eu tenho isso. Eu consigo me blindar. E eu consigo, às vezes eu tenho até sensibilidade demais. A minha esposa fala: você tem dó demais das pessoas, você tem cuidar demais com os outros, não sei o que e tal. Mas é um trem que também faz parte da minha natureza. Eu não consigo ser diferente. Ao mesmo tempo que eu consigo me blindar para não me estressar, para não me machucar, para também não ficar aquele tempo todo você se sentir diminuído ou sei lá o que, que as pessoas tentem fazer com você, também consigo ter a sensibilidade de ver o outro, né? O que o outro precisa, o que o outro está passando, Se e colocar no lugar, né? se colocar no Se lugar. colocar no lugar é um exercício diário que a gente precisa de fazer. Durante estava falando aí, eu estava refletindo aqui.
E aí a gente encerra, mas eu tô assim, será que eu falo? Será que não? Mas queria fazer um exercício com você. O ano é 2045, você com 70 anos, seu filho com 33, a outra com 22. O que você gostaria que eles escutassem? Que, que o pai deles viveu, fez tudo que era possível no momento que, em cada momento, e que eles possam perdoar tudo que eu tenha feito e que eu também consiga me perdoar. Acho que a coisa mais difícil é a gente mesmo perdoar pelas coisas que a gente faz, escolhas, as atitudes. É, é a parte mais difícil. Às vezes a gente tenta voltar e pensar em tudo que aconteceu e acha que você poderia ter feito diferente. Cara, nunca. Ninguém poderia ter feito nada diferente. Tudo foi como deveria ter sido. Ruim ou mal era aquilo mesmo. Estava escrito, era isso. Só que você tem que aprender qual que é a lição disso, né? Aonde que isso te trouxe e se você continuasse agindo daquela forma, onde você ia parar. O que eu espero dos meus filhos é que tenham, é, é, que eles possam ter comigo, embora eu tenha cometido todos os erros possíveis, né? Dentro da minha imperfeição, eles tenham comigo a mesma ternura que eu tenho com eles, o mesmo cuidado. Isso aí eu tenho certeza que eu não errei e nem vou errar. Boa! Bom, galera, chegamos ao fim aqui de mais um episódio do Jornada Cast. Hoje batendo esse papo aqui com a Adilson. Espero mesmo que a história dele alcance as pessoas que tem que alcançar. O Jornada Cast tem esse objetivo. E vamos para o próximo episódio. Um dia começamos a gravar aqui, não imaginaria que já iríamos passar de 60 episódios. Quem sabe um dia a gente chega no 100, no 200. E queria agradecer literalmente os mais de 1.500 seguidores que hoje estão lá no YouTube. A gente vai plantando sementes e a colheita é grande e os trabalhadores estão sendo chamados. Bom, espero que você tenha gostado. Siga aí no YouTube, siga no Spotify. E Adilson, muitíssimo obrigado, cara, pela sua participação. Se você quiser deixar algum recado final, o Instagram do Adilson tá aí, um advogado, para quem precisar disso. Apesar que a gente não está falando aqui do profissional, né? A gente está falando do pessoal, mas é, é o que também nos gera característica, né? O que aquela pessoa faz, enfim. Então acessa aí o Instagram dele, o Fredão tá colocando. Valeu, Fredão, valeu, Bruno. E, meu irmão, Adilson, você quer deixar algum recado final? Fica à vontade, querido. Cara, que eu não poderia deixar passar a oportunidade de agradecer a todo mundo que me fez chegar até aqui. Todas as pessoas que eu convivo no meu dia a dia, né? O pessoal do meu trabalho, todo mundo sabe quem é, o pessoal dos sindicatos para quem eu trabalho, o pessoal que me suporta, né? Que me dá estrutura também, minha família, a minha esposa, minha filha, meu filho. Agradecer pelas bênçãos que eu tenho recebido na minha vida, que desde o momento que eu nasci até hoje eu só tenho a agradecer. Não tenho nada a pedir, é só agradecer mesmo. E dizer que, para quem não acredita que o mal existe, é melhor repensar, melhor buscar a Deus a todo momento, né? Seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, nosso Senhor, como meu pai dizia, meu pai sempre falava, Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu tenho essa mania também de repetir isso. Meu pai rezava o texto toda noite também, no canto dele lá. Às vezes ele estava sentado no sofá e a gente achava que ele estava dormindo e ele estava com o olho fechado, mas a gente viu o dedo passando assim nas contas do texto, uma coisa magnífica. Eu só quero agradecer e não poderia deixar de falar do nome de Jesus Cristo. A gente precisa buscar a Deus a todo momento. Esse é que eu queria deixar para todo mundo.
É por Ele, através dele, para Ele. A gente só faz as coisas porque Ele nos permitiu estar aqui. Ele nos redimiu e nos reconciliou com o nosso Pai Criador. O nome desse super-herói, o maior líder que já existiu, é Jesus Cristo. E é Ele quem conduz aqui os nossos projetos, os nossos dias. E que ótimo, que maior exemplo de amor de Jesus, Ele, o verdadeiro amor, que foi a nossa adoção. Isso é o que nós temos que agradecer todos os dias e seguir em obediência. Quanto ao mal, é só o mal, porque nosso Deus está acima de todas as coisas. Ele já pisou na cabeça da serpente. Nós estamos protegidos e ungidos pelo nome e pelo sangue de Jesus. Bom, valeu, que esse episódio alcance você. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, valeu e até a próxima. Fui.